vai dar início, então, à palestra com a empresa Gerar, né? E convido aqui ao palco o Felipe Luiz. Palmas para o Felipe Luiz, que se dispôs a estar aqui com a gente. E seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, bom dia. Prazer estar com vocês. Agradecer muito o convite. Estar participando aí principalmente da comemoração dos 15 anos do curso de administração, né? E falar um pouquinho sobre um tema que é recente, que é a inteligência artificial, tá? E sobre como é que a gente pode linkar isso com educação, carreira, futuro. Eu sou o Felipe, como vocês já sabem. Eu trabalho na Gerar. Eu trabalho num setor que ele é específico sobre inovação na educação. Tá? Então, qual que é o nosso papel lá? Alguém conhece a Gerar aqui? Sabe o que é? Alguns? Olha, bastante gente até. Então, a gente trabalha principalmente com o programa Jovem Aprendiz, que é para colocar jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho, e os programas de estágio. Tá? Principalmente no programa Jovem Aprendiz, nós precisamos construir os cursos, porque o Jovem Aprendiz, ele trabalha, mas uma vez por semana, ele vai na Gerar para ter aula. Tá? Ele vai ter uma formação sobre aquele curso. Por exemplo, no curso de serviços administrativos, ele vai aprender um geralzão do que vocês aprendem no curso de administração, por exemplo, na faculdade. Então, ele tem uma preparação para estar na empresa. O que meu setor faz? Nós pensamos como é que essa educação para o trabalho pode ser de uma maneira mais interessante. É muito difícil você deixar atrativo os cursos, você deixar atrativo conteúdos formativos para os jovens, né? Então, o nosso desafio é a gente inovar. Lá no meu departamento, o pessoal desenvolveu, eu cheguei um pouquinho depois, mas eu ajudo nessa construção, uma metodologia que ela é fundamentada na jornada do herói. Vocês conhecem a jornada do herói? Já ouviram falar? Joseph Campbell. Tá? A maioria dos filmes que a gente assiste, eles são fundamentados nessa jornada. Então, são os passos que o herói faz para ele conseguir vencer algum desafio. Normalmente, ele está no mundo comum e ele é chamado para uma jornada, ele é despertado por algum evento, ele vai duvidar da capacidade dele de conseguir realizar esse feito. De repente, ele encontra com um mentor, um mestre, alguém que vai ajudar ele. Ele vai ter uma grande provação, ele vai superar essa provação e ele vai retornar para o mundo comum com um elixir, com uma resolução daquele problema. Todos nós, a gente passa por alguma situação dessa na vida, tá? Todos nós passamos por dificuldades, que vocês têm que sair do mundo comum, vocês são chamados, hoje de manhã vocês foram chamados a sair da cama. Né? Eu também. E a gente às vezes tem uma preguiça, a gente vai falar, poxa vida, vou ter que fazer alguma coisa que eu não estou com muita vontade. Mas você escolhe e você, no final do dia, você venceu aquele dia, você trouxe algum aprendizado para o seu dia a dia no final do dia. Normalmente acontece alguma coisa que fez a gente modificar a nossa percepção sobre o mundo. Então essa é a estrutura que a gente utiliza para ensinar. E todo dia o jovem vai lá e ele tem uma jornada, tá? E ele sai no final daquela jornada com algum conteúdo novo, que principalmente ele resolveu na prática. Ele teve um momento que a gente chama lá momento eureka, que é o momento que o jovem vai lá e faz aquilo acontecer na prática. Ele experimenta, através de alguma maneira, como é que ele vai resolver aquele problema que foi dado por um novo conceito. Por exemplo, design thinking. Ele vai entender o que é design thinking. Ele entendeu conceitualmente, mas em algum momento ele vai ter que aplicar isso numa atividade prática, vai ter dúvida, vai ter dificuldade, vai achar que não consegue, e ele vai resolver, vai trazer aquela resolução. Então, basicamente, o que a gente faz é tentar deixar com que essa metodologia que já é legal, ela fique mais interessante. Mas qual que é o grande problema que a gente sofre? O desinteresse. Por quê? Hoje a gente tem um problema sério. O jovem ele não está vendo solução na vida dele, na carreira dele, o mercado de trabalho. Existe até uma depreciação da CLT. Não sei se vocês já viram isso. A gente vai ver ali no Instagram, né? E assim, eu dou aulas às vezes. Esses dias eu estava dando aula para o ensino médio. E
tentando explicar o conteúdo de geografia, um menino pegou e falou assim, prof, não dá. Geografia sem condições. Aí eu falei assim, por quê? Eu vou ser empreendedor, né, professor? Então, assim, eu falei, legal, teu plano tá bacana. E o que você vai fazer? Não sei ainda. Então, assim, a sereia, né, o canto da sereia do empreendedorismo está chamando os jovens, mas o jovem está achando que ele tem que deixar de estudar, como, sei lá, o Steven Jobs fez, ou o Mark Zuckerberg, ou o... como é que é o do Windows, que me fugiu da cabeça agora? Bill Gates, obrigado. Então, como Bill Gates, né, assim, eles desistiram. O jovem acha que ele tem que fazer isso também. Por quê? Está faltando engajamento, está faltando, principalmente uma coisa que a gente vai discutir aqui, propósito. O meu pai reclamava, chegava em casa e falava assim, não aguento mais meu patrão, essa vida de trabalho é horrível, olha só, pegar esse ônibus, fazer isso, fazer aquilo. O que a juventude hoje, ela entendeu? Trabalhar de CLT é horrível, uma escravidão moderna. Não quero, tá? Então, qual que é o sentido que eu vou ver em me formar, ir para uma universidade, e aí você está vendo um problema grave, que é qual? As escolas públicas estão sem jovens para estudar. A gente está tendo uma debandada das escolas públicas, e o ensino médio está se esvaziando. E eu tenho uma máxima para mim, um ótimo ensino médio salvaria o Brasil. Um ensino médio bem feito. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Porque é um problema que a gente vive pensando. E aí, eu cheguei em algumas conclusões. Existe hoje um projeto que é muito interessante, que é o projeto de vida, que existe no ensino médio. Tá? O projeto de vida, ele vai ajudar muito. Qual que é o problema? Hoje não temos capacitação suficiente para os professores e instrutores aplicarem essa disciplina. Quantos aqui fizeram, vocês já estão estudando, quantos de vocês fizeram um acompanhamento de carreira com algum psicólogo ou com alguma instituição? Fizeram? Você fez? Psicóloga? Isso? Legal. Alguém mais fez? Alguém aqui fez um projeto de vida no ensino médio? Fizeram? Acharam que valeu a pena? Não? Tá? Então esse é o grande problema. Por quê? A gente está perdendo muito tempo investindo em uma graduação, às vezes, investindo numa carreira que eu não tenho certeza se é para mim. Eu não sei, eu só vou saber depois que eu estiver no mercado de trabalho trabalhando. Isso depois que eu já fiz 4 ou 5 anos de graduação. Tá? Então, qual que é a proposta aqui? Como é que a gente pode resolver esse problema? Como é que a gente pode começar a resolver esse problema? E a gente vai ter uma ajudinha da inteligência artificial. Ela não é um psicólogo, ela não é um desenvolvedor de carreira, mas ela pode ajudar muito. E é isso que a gente vai tentar resolver hoje aqui, nesses momentinhos que a gente vai conversar. Pode passar, por favor. Se você pudesse conversar com a pessoa mais inteligente do mundo, o que você perguntaria para ela? Quem que é da física aqui, que gosta das exatas? Tem alguém? Ninguém. Se você conhecesse o Albert Einstein hoje, por um acaso ele estivesse aqui, falando português, para facilitar ainda, né? O que você perguntaria para ele? Qual que era a área de conhecimento dele? Alguém lembra? Pode falar, gente, não fiquem acanhados. Qual que era a área de estudo do Albert Einstein? Física. Quem que entende de física o suficiente para perguntar para o Albert Einstein alguma coisa? Eu não saberia perguntar nada. Vou ser bem sincero com vocês. Se eu fosse conversar com ele, eu perguntaria assim, cara, daí, como é que era lá na sua época? Porque, né? O que você fazia? Como é que foi a tua vida? Eram essas curiosidades que eu queria ter. Mas, assim, de física mesmo, a contribuição que ele deu para a humanidade, eu não saberia conversar com ele. Então, a gente sofre esse mesmo problema na nossa carreira. Quem aqui é um especialista em desenvolvimento de carreira? Quem aqui tem o conhecimento psicológico suficiente para entender as questões que permeiam o quanto que você precisa para desenvolver a sua carreira? Nós não sabemos. Tá? E por mais que eu estivesse na frente de um psicólogo conversando com ele, eu não saberia quais perguntas fazer. Se eu estivesse conversando com um desenvolvedor de carreira, ou com o meu gestor mesmo lá na empresa que eu estou trabalhando, eu não saberia perguntar para ele, ô gestor, o que eu preciso fazer para melhorar? Ele vai me falar, putz, já está me cobrando coisas que
totalmente fora, né? E às vezes o gestor também não sabe como fazer esse desenvolvimento. Tá? Então, o que é importante? E qual que é o problema hoje da inteligência artificial? O ChatGPT já deu um jeitinho nisso. Ele mudou, ele lançou o GPT-5 agora. Por quê? Ele entendeu que as pessoas não sabiam fazer perguntas. Estavam com dificuldade para perguntar as coisas para o ChatGPT. Foi lá e lançou o GPT-5. Ele entende muito melhor a pergunta. E se ele não entendeu, ele vai te perguntar, pera lá, é isso que você quer entender? E ele vai fazendo outras perguntinhas, tá? Até ele chegar a uma resposta melhor, muito mais rápido. Então, qual que é a dificuldade que eles viram que aconteceu? Nós não sabemos fazer perguntas para o ChatGPT. Eles modificaram isso. Assim como nós não sabemos fazer perguntas que ajudem a direcionar nossa carreira, nossos estudos. A gente não está sabendo, a gente está com uma pessoa extremamente inteligente, que são os chats de inteligência artificial, mas, infelizmente, a gente não sabe o que perguntar para eles. Às vezes eu vejo amigos meus, o que o meu amigo vai lá perguntar? Ele vai lá perguntar sobre meu mapa astral. Fica brincando de tirar carta de tarô. Tá? Então, o que acontece? Para que eu estou usando? Assim como eu uso o Instagram, assim como eu uso a internet, para diversão, para passar tempo, para brincadeira. E, na maioria das vezes, quando eu pergunto para os jovens para que eles estão utilizando para copiar, assim como era o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente fazia numa página da internet. Agora a gente copia simplesmente os problemas da faculdade, da escola, e a gente não está interagindo com ele, produzindo com ele. Tá? Então, assim, como é que eu posso usar o ChatGPT? Pode passar, por favor? Como é que eu posso usar o ChatGPT para a gente conseguir construir com a tecnologia, tá? E não simplesmente copiar e colar. Mas principalmente pensando como é que eu construo a minha carreira em conjunto, como é que eu posso usar esses chats para construir uma carreira, para pensar como é que eu me desenvolvo profissionalmente, tá? Então a tecnologia é o meio, o propósito é o norte. Essa é uma frase muito importante porque hoje existe uma necessidade absurda de você aprender muito rápido. Então, hoje, o que as empresas buscam é que você aprenda o mais rápido possível. Então, para você estar no mercado de trabalho, em qualquer situação, você precisa se desenvolver muito rápido em sua vida toda. Só que como é que eu vou saber o que eu gosto? Como é que eu vou saber no que eu tenho que me desenvolver? Como é que eu vou ter gás e motivação para aprender rápido várias coisas, se eu não sei exatamente quem eu sou, do que eu gosto? E no meio tempo, o que vai acontecer? No meio de tudo isso, eu posso estar numa empresa que ela começa a me cobrar que eu aprenda coisas que eu não tenho a mínima vontade de aprender. E pode ser que eu aprenda coisas e eu vá para carreiras que eu me tornei muito distante do que aquilo, que eu me forme, que eu me desenvolva, muito distante de tudo aquilo que eu acreditava que era importante para a minha vida. E eu crio um personagem profissional, que lá na vida profissional é totalmente distante dos meus valores na minha vida cotidiana. E eu sempre estou muito frustrado com relação a isso. Então isso tem acontecido muito, faz muito tempo. Só que agora está se agravando. Por quê? Eu posso aprender muito rápido, eu posso aprender várias coisas muito rápido, mas eu não sei o que eu quero aprender e do que eu gosto de aprender. E eu me perco no meio de tudo isso. Então o propósito é a grande bússola para que a gente não se perca no meio de tudo isso. E a gente consiga construir uma carreira com que a gente contribua para as organizações em que a gente passa. E não simplesmente a gente seja uma peça da qual essa organização precisa, e no momento em que essa peça falha, porque ela teve um burnout, porque ela aprendeu várias coisas que não tinham nada a ver com os valores que ela tem. Então a pessoa tem determinados valores, ela aprende coisas totalmente fora dos valores que ela acredita, ela se constrói um personagem, e de repente ela quebra. É o burnout. E aí a empresa faz o quê? Ela pega e substitui essa peça. Porque ela é só vista como uma peça da engrenagem. Então o propósito é o norte para que se isso aconteça, eu fuja do burnout e consiga entender que aquele ambiente não tem a ver comigo. Eu só estou construindo uma persona profissional para que eu possa me adequar às necessidades da empresa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso numa metodologia que chama-se Ikigai. Vocês já ouviram falar ou não? Não?
Daqui a pouquinho a gente vai ver. Pode passar, por favor. Como é que eu posso ir construindo isso? Tá? Como é que eu posso ir chegando mais próximo de quem eu sou com a ajuda do ChatGPT? O ChatGPT ele funciona assim, ou qualquer chat de IA. Tá? Normalmente ele precisa de um contexto, e o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: todo mundo aqui sabe lavar roupa? Sabe? Como é que é o princípio básico? Primeira coisa que vocês podem me dizer: para lavar roupa é preciso? Ótimo, separar as roupas. Tá? Então esse é um conceito básico, né? É melhor lavar as pretas separadas, não juntar com a branca. Toalha que solta pelo você lava depois, porque senão ela vai encardir todas as roupas, né? Pode manchar. Então, assim, tem um princípio básico. Se você perguntar, quero saber como lavar roupa, você vai perguntar ao ChatGPT, ele vai te explicar. E ele vai dizer exatamente isso. Primeira coisa, separe as roupas. E aí você tem uma roupa lá que você tem que lavar. Vocês já viram essas máquinas novas, assim? Samsung, LG, que tem um monte de botão, um painel gigante. Tá? Quem sabe para vocês isso seja uma coisa normal do dia a dia. A minha mãe, a primeira maquininha dela foi aquela Miller. Alguém lembra? Já viu? De madeira? Que ela só gira assim? Então, para minha mãe, essa máquina nova é um desafio. Porque ela não sabe programar, ela não sabe mexer, ela não sabe como é que funciona. Então, qual que é a ideia? Lavar roupa é a coisa mais básica do mundo. Antigamente, as pessoas batiam no rio na pedra. Tá? Então, era assim que era feito. Depois foi modificando. Tanquinho Miller, tirava do tanquinho, colocava numa centrífuga, e o processo foi se automatizando. Depois você só colocava na máquina, voltava, tirava e estendia. Hoje nem secar mais, estender você precisa. Porque as máquinas, na maioria, são lava e seca. Então você coloca para lavar, você tira já, no máximo tem que passar, guardar no seu guarda-roupa. Quando eu tenho uma roupa muito específica, vocês já viram a etiqueta? Quando tem aqueles hieroglifos lá, aquela escrita que a gente não entende nada, e às vezes está em inglês ainda, né? Isso, tem umas que, olha, não pode enxaguar, não pode lavar na máquina, não pode colocar alvejante, não pode colocar maciante, e a gente não sabe. Então, o que eu estou dizendo aqui? Você entende que existem várias variáveis e elas são separadas? Por exemplo, entender de etiquetas é uma variável, entender de amaciante é outra variável, entender de sabão em pó é outra variável. Na maioria das inteligências artificiais, você tem que ir indo assim, ó, como é que é lavar roupa? Como é que é lavar roupa nessa máquina? Como é que é lavar esta roupa que eu quero com esta etiqueta? Aí eu coloco uma fotinho, coloco lá e pergunto para ela, tá? E aí eu vou aqui e falo assim: essa marca de sabão em pó e esse amaciante que eu utilizo fazem bem para essas roupas que eu quero lavar nessa máquina? Ela vai te explicar tudo certinho e você vai ter uma resposta perfeita dentro daquele teu contexto, tá? Esse processo funciona para tudo. Como é que é definição de carreira? Como é que é desenvolvimento de carreira? O que é vida profissional? Então eu começo do amplo. Quais são as ciências que estudam isso? E eu começo a bater um papo com o ChatGPT, tá? E aí eu posso estar estudando para quê? Como é que eu entendo qual é a melhor carreira para mim? Como é que eu posso fazer as melhores escolhas para minha carreira profissional? Tá? Nessa carreira profissional, qual é a área que mais paga? Melhor remunera? Que tem melhor qualidade de vida? E aí você vai conversando com ele, porque ele sabe responder isso, inclusive com dados. Você vai poder checar esses dados a hora que você fala assim para ele: me traga fontes confiáveis. E você vai entrar na fonte e você vai ver de onde vêm essas informações. Sempre perguntem isso para o chat. Segundo quem? Da onde vêm essas informações? Outra coisa que é importantíssima. Por exemplo, se eu estiver estudando para uma entrevista, vocês já utilizaram um áudio para bater um papo com o ChatGPT? Já? O aplicativo do celular tem um lugarzinho que você vai lá e conversa com ele por áudio. Você pode treinar uma entrevista de trabalho, por exemplo. Você faz toda essa conversa com ele. E aí você fala assim: agora eu quero conversar por áudio, treinando uma entrevista de trabalho nesse contexto. Porque é um contexto muito específico. Você está se preparando para quê? Como é que eu desenvolvo a carreira profissional? Como é que eu desenvolvo a carreira profissional? Qual que é o curso que vocês fazem? Alguém me dá um curso? Administração? Então eu vou lá, como é que eu faço essa carreira em administração? Por quê? Quantas áreas um administrador, um cara que se formou em administração pode atuar? Muitas. São infinitas as áreas.
Você está habilitado para atuar em diversas áreas. Como é que você vai escolher que área específica que você gosta da administração? Você não conhece, você ainda não teve contato com todas elas. Muitas delas você nem sabe que existe. E muitas delas ainda vão aparecer. Vão estar se desenvolvendo ao decorrer do tempo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a treinar quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, o que eu gosto, quais são meus interesses. Dentro da área de administração, eu posso perguntar, ChatGPT, isso combina com o quê? O meu perfil de personalidade, ele pode ser mais favorável para uma área da administração. Por exemplo, eu posso ser mais tímido. Se eu for mais tímido, não gostar de público, determinadas áreas vão ser mais interessantes. Posso ir para carreiras que não precisam fazer gestão de pessoas. Tá? Então, assim, essas conversas eu posso ter. Por exemplo, quero ir para um concurso público. Já ouviram falar do Manus, inteligência artificial? Não? É uma inteligência muito boa. Por quê? Você pode pedir para ela consultar todas as provas daquele concurso público que você quer fazer. E que te tragam essas provas para que você comece a estudar. E ele vai te mostrar essas provas e você pode fazer simulados. Esse é um exemplo, se você quer ir para uma carreira de um concurso público. Tá? Pode passar, por favor. Então, o que é importante para você conversar? Você pode falar assim, ChatGPT, ou DeepSeek, ou Manus. Segundo o conceito do Ikigai, como é que eu posso desenvolver minha carreira em administração? Me faça perguntas. E aí você vai ver que o que ele vai estar conversando com você? Ele vai estar conversando o seguinte. O que é uma vida agradável para você? O que você ama fazer? Então, eu gosto muito de uma coisa. Amo fazer determinada coisa. Só que, às vezes, o que a gente ama é muito difícil correlacionar com o mercado de trabalho. Então, como é que eu posso negociar com outras áreas? Por exemplo, vida produtiva. O que o mundo precisa? Então, eu preciso ver, dentro do que eu gosto, o que o mundo precisa. Às vezes, o que eu gosto de fazer, tem pouquíssimas pessoas que precisam. Mas eu posso, às vezes, achar um nicho de alguma coisa que eu goste de fazer e que tem muitas pessoas que precisam. Vida significativa. O que eu faço bem? Tá? Então, você já tem uma habilidade, uma predisposição. A tua personalidade já está predisposta a chegar em algum caminho. Ela já está predisposta a você ter facilidade para resolver algumas coisas. E aí você começa a ver que na sua vida, desde pequeno, você sabe resolver algumas coisas que as outras pessoas não sabem resolver. Tá? E a vida plena está ali relacionada ao que eu posso ser pago para fazer. Por quê? Às vezes a sociedade precisa, o mundo precisa daquilo, mas ninguém paga. Tá? Então, às vezes a gente vai ver lá, o mundo precisa de mais saneamento básico. E você é um apaixonado por isso. Desculpem. Você é um apaixonado por saneamento básico. Só que qual que é o problema? Quem que está a fim de pagar para desenvolver saneamento básico? O governo, poucas pessoas. Às vezes não é uma área muito lucrativa, com poucas pessoas que vão te ajudar realmente financeiramente para você ter uma boa carreira nessa área. E ali a gente tem alguns meios, né? Que eles são assim, às vezes, se eu amo muito, eu tenho lá uma vida extremamente agradável, mas se eu não estou relacionado com a vida plena, eu posso estar muito feliz, mas sem dinheiro. Tá? Então, eu tenho que equilibrar tudo isso. Pode passar, por favor. Mas que carreira mais que carreira, né? Bem-estar, criatividade e resiliência. A OCDE está com uma preocupação que é essa. Por quê? Hoje, com as mudanças que a gente tem com a IA, a galera estima que em torno de 30% dos empregos que a gente tem, dos postos de trabalho, eles vão deixar de existir da maneira que a gente conhece. Então, a mudança que vai existir por causa da IA, alguns setores vão deixar de existir. Você não vai ter, às vezes, principalmente o setor, por exemplo, de contabilidade e de departamento pessoal, eles vão deixar de existir. Eles vão ser muito reduzidos, poucas pessoas, e muitas vezes essas pessoas vão controlar o que a IA faz. Só vão pegar e vão fazer auditoria do que a IA faz. Se esse setor ele vai reduzir, ele vai deixar de existir, eu tenho que estar preparado para entender que o que eu preciso fazer
se eu quiser atuar nesse setor. E tem que estar envolvido com o meu propósito, que é o que a gente falou anteriormente. Se eu penso no Ikigai, e eu penso no setor ali de contabilidade ou de departamento pessoal, eu tenho que estar preparado para que, no futuro, eu consiga interagir com esse setor, entendendo que esse setor pode ser minimizado ao máximo. E eu vou ser um especialista, provavelmente, em inteligência artificial nessa área. Pode mudar, por favor. Então, a OCDE pensou, tá, quais são as bússolas para o desenvolvimento e o que você precisa desenvolver nesse mundo de inteligência artificial. O que você tem que priorizar. Por quê? O conhecimento ele virou uma commodity na maioria das vezes. Eu atuo também com consultoria e treinamento para empresas. Essa semana eu estive numa grande empresa de química e a gente está fazendo um processo lá de utilização e integração da IA nos processos da empresa. Qual que é o grande medo da empresa? Ela é bem assim, se eu não utilizar, eu vou ficar para trás. Mas se eu começar a utilizar e utilizar sem cuidado, eu vou começar a expor as minhas informações e essas informações elas vão ficar disponíveis para os meus concorrentes. Porque aí ela vai aprender a resolver os problemas que existem nas fórmulas químicas que eles utilizam. E o que eles resolverem, se eles utilizarem uma IA pública, vai ficar disponível para outros concorrentes resolverem o mesmo problema. Então, olha como é que a gente precisa pensar agora como é que vai ser feita essa aplicação da IA nas empresas. E aí, qual que é o ponto? Eu estava conversando com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, e eles me falaram que antes, o que eles demoravam uma semana para resolver de problema, hoje, só fazendo perguntas para a IA, às vezes eles conseguem resolver em 4 horas. Então, veja que antes eu precisava de várias pessoas para resolver um problema, que às vezes demorava uma semana para ser resolvido, hoje eu resolvo esse problema em 4 horas. E olha que eles ainda não utilizam o IA da maneira que deveria ser utilizado no setor deles. Eles estão se aprimorando e o nosso projeto é fazer o desenvolvimento da utilização da IA no setor de planejamento e desenvolvimento. Então, pensando nisso, o que a OCDE falou? Bom, o conhecimento ele vai virar uma commodity. Muito rápido você vai conseguir resolver problemas porque a IA já vai pensar por você, só que você precisa ter alguns conhecimentos para lidar com a IA. E aí, essa é a bússola do conhecimento, pensando em formar pessoas para 2030. Está pertinho. Vocês vão estar no mercado de trabalho, progredindo no mercado de trabalho nessa época. Tá? Então, o que acontece? Qual que foi a grande situação? Aqui a gente tem o estudante, né, que ele é apoiado por uma comunidade. Então, a gente tem aqui a universidade que está formando vocês, a família que apoia, o grupo social que vocês vivem, e vocês estão entrando para essa formação. O que vocês vão precisar desenvolver, segundo a OCDE? As principais questões são atitudes, né, aí, as competências que vocês têm que desenvolver. Então, vocês precisam de atitudes, vocês precisam aí dos valores, das habilidades de vocês, do conhecimento. O que é isso? Lá como o Ikigai, que vocês precisavam entender o que vocês gostam, aqui é que conhecimentos vocês gostam, que atitudes que vocês gostam de ter, que vocês já têm, que habilidades que vocês já têm, quais são os valores de vocês. Então, isso está no centro da bússola. É isso que norteia o conhecimento e o desenvolvimento de vocês. Ter muita certeza de quem eu sou, para eu não me perder num mundo em que o conhecimento e o aprendizado é muito rápido. E eu posso aprender qualquer coisa a qualquer momento. Aí o que você vai ter? Você tem ali o círculo azul mais claro, né? Logo depois do círculo roxo, você vai ter em branco. Por quê? Porque aquelas são as competências que você vai colocar ali, você que vai preencher. O que eu quero fazer com a minha vida profissional? O que eu quero aprender? Por quê? Hoje em dia, você cumpre nas empresas uma jornada. Você não entra na empresa para a empresa ficar... Hoje em dia, ninguém fica mais 10, 20, 15 anos na empresa. Dificilmente. Você vai entrar e vai contribuir com o que você tem para contribuir para aquela empresa. Com o que você tem para contribuir, você, em determinado momento, você fala assim, eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer aqui. E você se cansa. Isso é o normal que acontece. Então, hoje o colaborador, ele fala assim, cara, não tem mais graça. Como se fosse lá a jornada do aprendiz, que é a jornada do herói que a gente utiliza, você cumpriu já aquela etapa. E você está afim de novos desafios.
e você vai buscar novos desafios. Mas se você não tem clareza de quais são esses desafios, você simplesmente estagna e fica na empresa para o resto da vida sem muitas vezes motivação, só a motivação financeira de estar recebendo aquela segurança financeira todo mês. Então, muitas pessoas hoje mudam de trabalho porque estão aflitas, porque estão se sentindo mal, mas não conseguem entender o porquê que estão se sentindo mal, porque elas não pensaram nisso daqui. Tá? E aí você vai para um círculo maior, que ele vai, as competências, que elas são transformativas. Por quê? Você precisa impactar no meio que você está. Com esse teu conhecimento pessoal, agora você vai sair da universidade, vai integrar isso já no estágio que você vai estar fazendo, né, no programa de aprendizagem que você vai estar fazendo, naquele emprego que você vai entrar, e você vai começar a colocar em prática essas situações. O que você precisa? Você precisa de responsabilidade. Tá? O que é essa responsabilidade? Agir com ética, agir de acordo com o que a sociedade precisa. Tá? Você vai entregar o que você se formou aqui, os conhecimentos que você aprendeu, você vai entregar para a sociedade. Então você precisa agir norteado por isso. Você precisa entender a reconciliar tensões. Hoje a gente vive um mundo em que as pessoas dizem que a gente está polarizado, né? E existe uma tensão, uma polaridade. Cada vez mais as pessoas estão mais arraigadas para um lado ou para o outro. Elas esqueceram, e eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, elas esqueceram que as teorias, elas são só uma fotografia ou um mapa de determinada situação. Ela não é a verdade sobre aquilo. Então, o que acontece? Se o mapa não é o território, o mapa é uma representação daquele território. Então, aquilo não é a verdade. Aquilo é a imagem momentânea de um determinado local, de uma determinada situação. Tá? A teoria que a gente tem sobre determinadas coisas é só uma imagem daquele momento, é só um recorte daquela situação. E a gente está conflitando porque as pessoas acreditam que esse recorte, que essa ideologia, ela é a verdade absoluta sobre tudo. Então, a OCDE coloca o quê? Importantíssimo aprender a navegar sobre isso. Navegar sobre essas diferenças que existem, tá? Essas oposições que existem. E a gente tem que ajudar a reconciliar. E isso vai acontecer no mercado de trabalho em que você vai atuar. E você tem que ter um valor criativo. E aí entra o empreendedorismo. Só que esse empreendedorismo não é aquele empreendedorismo que eu comecei falando lá, do jovem que desistiu de fazer o ensino médio porque queria virar empreendedor. Não, você vai estudar o máximo que você puder e com essas melhores práticas você vai levar soluções para a sociedade. Junto com o teu norte, que são o quê? Os teus valores. E aí eu sempre falo o seguinte, hoje você, qual que é o maior problema que você vê na sociedade? A gente vai sentir raiva, muitas vezes, por alguma situação que não é bem resolvida. Tá? E você vai falar assim, nossa, eu tenho uma raiva de... Essa situação mal resolvida é a situação que você precisa estudar e entender como é que você resolve ela no mundo. E aí o empreendedorismo vai ser isso. Como é que você vai criar maneiras para resolver aquilo que te incomoda no mundo? E se você alinhar isso à sua carreira, você vai ter uma carreira com muito propósito. E aí pode ser simplesmente, se você for para o setor da moda, por exemplo, você pode achar que as pessoas se vestem mal. E você quer ajudar as pessoas a se vestirem com maior elegância, se vestirem melhor. Tá? Então, quando eu tenho clareza de quais são os meus valores, o que eu quero investir, quais são meus interesses, minhas competências, eu me guio e não me perco nesse mundo em constante mudança. E isso vai ser importantíssimo para a minha carreira. Então, o que traz aqui nessa bússola é o seguinte, a parte externa vai estar acontecendo a situação de eu vou agir, eu vou antecipar a ação e eu vou refletir. Então, com essas questões, eu vou para o mundo. E lá no mundo, eu posso agir, posso projetar o futuro que eu quero fazer a ação e eu posso refletir sobre a minha ação no mundo também. Isso acontece, não tem uma questão assim, uma coisa acontece primeiro. As três, elas acontecem em ordens diferentes. Às vezes eu só planejo e não vou para o mundo agir. Às vezes eu não penso sobre o meu planejamento, não penso sobre a minha ação. Às vezes eu vou lá só e entro em ação e acabo
fazendo alguma coisa sem ter planejado. Então, o que está trazendo, a OCDE está trazendo o seguinte: qual que é a grande preocupação do futuro? É que a gente esteja equilibrado emocionalmente, saudável, que a gente esteja bem. E aí onde que entra aqui? Pode passar, por favor. Vocês conhecem todos que estão ali ou não? Não? Então vou dar uma passadinha bem rápida assim. O ChatGPT todo mundo conhece. O Manus é o que eu falei para vocês, entrem. Ele é um agente de IA. Hoje o GPT está copiando muito do que ele trouxe de novidade. Tá? Então assim, muito, muito bom. Ele ajuda a automatizar várias tarefas. Hoje o GPT, a conexão que ele faz com o seu Gmail e tudo mais, ele copiou do Manus, porque o Manus estava roubando uma fatia grande de mercado. Tá? A gente tem o N8N. O que o N8N é? Ele ajuda você a fazer integração entre aplicativos. Já utilizaram um chatbot, por exemplo, o WhatsApp, que você conversou lá e tinha uma IA respondendo? Isso você consegue fazer pelo N8N. Tá? Inclusive, se você baixar ele num servidor, você consegue utilizar ele gratuitamente. Então, você consegue fazer já projetos, pensar em projetos aí que relacionem automação, porque, igual eu disse para vocês, o setor de contabilidade são vários processos repetitivos. E aí você vai pegar lá, pega uma informação, coloca numa planilha, leva para um site, desse site você gera um boleto, paga esse boleto, pronto, está resolvido. Se você souber fazer a automação disso, você é o cara que vai acabar com o processo repetitivo, burocrático lá da contabilidade. Então o N8N ele é importantíssimo para fazer isso. Tá? Então vocês podem estudar. E é bem simples, gente. É muito, muito, muito fácil. E perguntando para a própria IA, você consegue resolver. Já usaram o Notebook LM? Não? Notebook LM é ótimo, ótimo, ótimo para estudar. O que eu posso fazer ali? O que eu faço normalmente? Tá? Tem algum assunto novo que eu quero saber? Você consegue colocar arquivos ali e aí você vai pegar os melhores artigos daquela área que você quer. Inclusive, ele indica para você. Eu vim para o cantinho para você tirar foto. Então, ele indica para você quais são os melhores artigos daquela área. E você coloca e você consegue fazer um podcast com 2 pessoas conversando. 8, 10 minutos mais ou menos de podcast, explicando sobre aquilo que você quer aprender. Se você gostar, você vai lá entrar e você vai fazer mapa mental, você vai fazer perguntas para aquele texto, você vai entender o que é. E aí eu nunca digo para vocês ficarem só nisso. O que você vai fazer por último? Vai ler os artigos que mais te interessarem, na íntegra. Mas o que você vai fazer? Muito mais rápido, você vai descobrir sobre assuntos novos que te interessam. E aí, qual que é o objetivo que eu falo para vocês? Toda essa conversa minha é, o que eu vou pesquisar nesse Notebook LM? O que me interessa e o que está relacionado aos meus valores e tem a ver com a minha carreira. Existe muita, 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 muita informação. Só que se eu ficar preocupado em conhecer tudo, eu vou me perder. Vou ficar depressivo, vou ficar angustiado. Então eu tenho que selecionar de acordo com o que eu gosto, qual é o meu valor, qual é o meu interesse, quais são as minhas competências. E aí eu seleciono o que eu vou estudar. E o Notebook LM, por exemplo, é ótimo para você ter aquele primeiro contato com determinados conteúdos. Ao invés de você ler 10, 15 artigos, você pode colocar todos eles lá e pedir para que ele faça um resumo. Se você achar alguma coisa interessante sobre esses artigos, você pode ir lá e ler aquele artigo que você achou interessante. Então é muito bacana por causa disso. GitHub, alguém conhece? Não? O GitHub ele é um repositório de conexões que o N8N já faz. Só que algumas delas o N8N não vai conseguir fazer. E você vai ter alguém que já resolveu isso lá no GitHub. Então você vai automatizar processos dentro da empresa que você tiver ou da área que você trabalhar. E aí vão estar as soluções para você resolver. Tá? Se você se interessar por isso, esse aqui é o caminho para você entrar na utilização da IA e da automatização de processos. Estudando isso que eu coloquei aqui para vocês, vocês já vão estar preparados para o futuro que as empresas vão pedir para vocês. Antigamente, tinha que saber datilografar, tinha que saber informática básica, ainda tem que saber, né? Mas agora, o que as empresas vão querer é que vocês saibam isso aqui. Tá? Então, como é que eu vou escolher que área que eu vou me
intensificar no conhecimento? Através daquele caminho que eu conversei com vocês até agora. Tá? Pode passar, por favor. Então esse é o Edgar Morin, né? O futuro não é previsível, mas pode ser navegável. Educar é preparar para a complexidade da vida. O que o Edgar Morin fala, que eu gosto muito dele? Ele tem os 7 saberes para a educação do futuro. É um livro muito legal, eu recomendo vocês, se puderem e tiverem vontade de ler. Principalmente ele fala sobre a incerteza da condição humana. Por quê? A gente é um ser, ele fala muito sobre o homem ludens, tá? E o homem demens. O que é o homem ludens? É o Homo sapiens, todo mundo conhece, né? Então o Homo sapiens é aquele que sabe. O Homo ludens é aquele que brinca, é aquele que é lúdico, aquele que é divertido. E o Homo demens é aquele que gosta de jogar, jogo de azar, que gosta de acelerar o carro às vezes um pouquinho mais da velocidade, que gosta de fazer um esporte radical, que gosta de assistir uma luta. Então esse Homo demens, ele tem um pouco de loucura. E nós somos constituídos por essas 3 partes. O que a gente tenta negar é o Homo ludens e o Homo demens. A gente acha que a gente é só sapiens. A inteligência artificial, ela vem copiar muito do que é o Homo sapiens. Mas ela tem muita dificuldade de copiar o Homo ludens e o Homo demens. Que é daí que vem a criatividade humana. Tá? Então, a criatividade humana, ela tem as IAs têm extrema dificuldade para copiar isso. Então, o Edgar Morin é um cara que ele contribui muito isso. Por quê? Porque essas situações da complexidade, que é a teoria que ele defende, as IAs, muitas vezes, elas não conseguem entender a complexidade humana. Complexidade, por Edgar Morin, é o que é tecido em conjunto. Ou seja, vocês já viram uma trama do fio igual da minha calça ou da roupa de vocês? Se você mexer um fiozinho, todos os outros fios que estão ali, eles vão mexer em conjunto. Então significa que complexidade é aquilo que é tecido em conjunto. Essa complexidade, muitas vezes, até o humano hoje tem dificuldade de reconhecer. Mas o que é importantíssimo? Esse pensamento sistêmico, essa complexidade é a competência de que o humano precisa desenvolver ao máximo. É isso que vai nos diferenciar de toda essa automação que está sendo trazida pelas IAs. Pode passar, por favor. Vocês já ouviram falar da 5ª Revolução Industrial? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois, pesquisem, né? A gente viveu a 4ª Revolução Industrial, internet das coisas, internet 5G, sensores, e a gente está vivendo a 5ª Revolução Industrial agora. O que é a 5ª Revolução Industrial? A preocupação com a cooperação, tanto de humanos com máquinas e de humanos com humanos. Então a gente precisa desenvolver a cooperação. Essa que é a principal questão da 5ª Revolução Industrial. Pode passar, por favor. A ideia é que o propósito da educação não é só formar para o trabalho, mas para uma vida significativa, equilibrada e responsável socialmente. A IA não vai me substituir, vamos coexistir. Então a ideia da 5ª Revolução Industrial é essa, que a gente vai coexistir com a IA. E a gente precisa aprender a produzir as coisas com ela. Tá? A 5ª Revolução Industrial pensa muito na questão da renda universal. Por quê? As pessoas vão ficar desempregadas. E o que essas pessoas vão fazer? Se elas não têm a identidade do trabalhador. Porque você se faz como identidade profissionalmente. Se eu não tenho mais tanto valor profissional, quem eu vou ser? Então, assim, como é que eu posso me desenvolver cada vez mais como humano, entendendo essa complexidade, entendendo também essa questão que é a visão sistêmica. Então é isso que é importantíssimo. As empresas hoje, elas buscam isso. Elas buscam pessoas que pensem o todo. Tá? Porque a IA, o trabalho repetitivo, o trabalho do dia a dia de preencher uma planilha, já vai ser feito. Então o que você precisa hoje? Você precisa se inteirar dessas situações. Tá? Você precisa se inteirar de ser cada vez mais humano, entender mais a complexidade humana. Pessoal, é isso que eu tentei passar para vocês, pensando um pouquinho sobre como é que você pode entender cada vez mais quem você é,
como é que você pode pesquisar isso na IA e como é que a IA vai impactar nessa sua carreira. Como é que a IA vai ajudar você nesse futuro do trabalho. Ou, se você não estiver preparado, quem sabe ela pode também te atrapalhar. Então, pensem sobre isso e projetem a carreira de vocês com o uso das IAs. Obrigado, gente.